a PEC 45 não vai ser votada, é um substitutivo. Eu já fiz a análise, eu fiz uma leitura extremamente superficial. A gente... O senhor fala isso também, né, doutor? Quando a gente toca de Zona Franca, eu vou falar parece brincadeira, mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O texto trata sobre Zona Franca uma única vez. Ele fala assim, preserva-se o simples e a Zona Franca. E acabou. As PECs estavam andando. Então, PEC, a emenda, proposta de emenda constitucional, tem todo um rito burocrático no Congresso. E quando você vai votar uma PEC, você precisa de 40 sessões plenárias no Congresso. O substitutivo não é a PEC. Então, teoricamente, precisaria de 40 sessões plenárias no Congresso, que não vai ter. Ah, entendi. Então, na verdade, surge eles primeiro, tecnicamente, vamos falar, legislativamente, eles discutiram um projeto que não é o projeto que foi apresentado. Exatamente. Resumidamente, é isso. Discutir a PEC 45, era o quê? O IVA. PEC 110, IBS, né? O substitutivo tem 3 impostos. Vai ter agora IVA, IPS e CBS. CBS, é isso. Então a gente está discutindo, vai ter toda uma reforma, afetar o Pacto Federativo para eliminar 5 impostos e criar 3. Com aumento da carga tributária. Então Então ainda vai ter aumento vai para... ter aumento. O que as estimativas são as seguintes: para o setor industrial haverá um decréscimo, mas será pago pelo agro e pelo serviço. E o comércio já começou a pular também, né? Então eu começo a acreditar que hoje só há um grande interessado na reforma, que é o Congresso, o governo. Porque eu já vi que uma movimentação muito forte agora já começou o substitutivo, quando apareceu e o pessoal foi fazer conta, prefeitos e governadores começaram a se manifestar. Então, eu estava lendo ontem Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, o prefeito de São Paulo. E o governador de São Paulo também. O governador de São Paulo hoje saiu uma nota dele, né? Hoje saiu pedindo alterações. E agora entrou também o prefeito de Porto Alegre. Eu vindo para cá, eu também escutei uma mensagem do governador do Espírito Santo. Então, todo mundo começou a se movimentar. Porque o que no fim das contas esse substitutivo propõe? Tirar a arrecadação como um todo, vai ser centralizada por um grupo diretor que não se sabe quem vai ser. Do governo federal. Não é do governo, é o Congresso que vai definir. Ah, tá. O Congresso obviamente, se o governador, o presidente de plantão vai ter uma ingerência forte. Então o Congresso vai definir esse grupo vai decidir para onde vai o dinheiro. E qual vai ser o primeiro diferencial? Eles fizeram o PIB investido. Então, o dinheiro arrecadado vai primeiro para os mais pobres. E além do PIB investido, populacional. Então, os mais pobres e mais populosos receberão mais dinheiro, ainda que arrecadem bem menos. Então, hoje é o cenário proposto no substitutivo. Então, os estados do norte e do nordeste acabariam tendo preponderância em razão do seu número de municípios sobre os estados do sul e sul. Eu fiz um artigo semana passada, saiu até na Gazeta do Povo, discutindo quais eram os maiores prejudicados, né? Então, quem gritou primeiro foi o agro, o estado do Pará e agora o estado de São Paulo. Todos foram... Mas o Amazonas vem gritando já há mais de um ano. Aí eu digo, olha, eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu vou entrar aqui no Instagram do governador de Goiás, eu quero saber o que eles estão lá. O agro lá é muito forte, né? Sim. Então você vê lá o governador e os deputados federais batendo, militando, forte, contra a reforma. Já dizendo, não é que eles estão atrás de um texto... melhor. Contra. Tudo, 100%. Contra. Então hoje a posição também nesse mesmo sentido do prefeito de São Paulo, já contra, e do prefeito de Porto Alegre. Aí entrou nesse... Enquanto eu vinha pra cá, eu digo, rapaz, eu vou dar uma olhadinha. Aí eu já vi a movimentação do Tarcísio e do Eduardo Leite. Então já está se construindo um cenário bem forte, porque o risco para os estados produtores é monstruoso. E o Amazonas é um estado produtor. A perda de arrecadação, você não só vai perder dinheiro, você vai ficar dependendo do governo, como você deixa de gerir o seu dinheiro. E aí, veja bem, a reforma teoricamente vinha para simplificar, né? Então eles criam uma questão temporal de que teria uma definição até 2032 sobre forma de repasse desse Fundo de Desenvolvimento Regional, que se prorrogaria por mais 50 anos. Então veja bem, a gente discutiu por 6 meses a PEC 45, discutiu mais um pouquinho a PEC 110, veio o substitutivo mês passado
E a gente vai definir os próximos 75 anos do Brasil, teoricamente, até o final de julho. A gente tem que entender os sinais, né? O arcabouço fiscal, também em discussão bem recente, previa uma necessidade de arrecadação de 140 bilhões de reais ainda em 2023. Que não tem, né? Que não tem o dinheiro. Não tem como arrecadar, né? Digamos, no sistema de hoje. Eles estão fazendo questões judiciais, né? Estão vencendo bastante processos. Que é aquela recuperação judiciária lá. Judicial. Então, tem vindo dinheiro da arrecadação. Semana passada foi 120 bilhões que eles mudaram o piscofins dos bancos. E o CAF, né? O projeto do CAF é primordial para o governo, que é o voto qualificado, né? Então, eles estão precisando de dinheiro. Então, você pensa o seguinte, se eu não me engano, é 110 milhões que não fecha para o ano que vem, 110 bilhões. Esse dinheiro vai vir de algum lugar. O cenário das indústrias, que eles estão preocupados agora com essa mudança. A partir de 2033, o IPI seria substituído pelo imposto seletivo. Eu queria compreender por que eles estão tão preocupados com isso, se eu puder nos informar, e o que pesa principalmente para os comerciários do setor de serviço. O setor de serviços vai ser o principal prejudicado, tá? Por quê, doutor? É isso que a gente Aumento de carga tributária. Então, para o serviço, a estimativa é de 30% de aumento. 30%? Para o serviço. Hoje qual é o cenário do serviço? Isso hoje você tem uma escala. Para o consumidor, obviamente. Sim, claro. Mas hoje o serviço, como é que é a tributação do serviço? São variados. Hoje claro. É o ISS de acordo com o município. E o 5%, 2%. Existem várias faixas, existem condições especiais, existem ISS que vocês pagam unicamente há um ano, existem vários critérios específicos que cada município faz de acordo com o seu interesse. Com essa mudança, acabou tudo isso. Faria uma alíquota só. A alíquota vai subir. Alíquota nacional. E que você perde, os municípios perdem as condições de beneficiar alguns interesses. A minha preocupação, governador, é a gente perceber ali na frente que o texto não nos interessa ou que fique prejudicial ou para a Zona Franca ou para o Amazonas. O senhor tem, a gente já conversou sobre o plano B. Se o senhor tem o plano C, que olha, é fechar a questão contra a reforma, se aliar... Como está fazendo o governador de Goiás? Eu comentei aqui na mesa que eu... Olha só, deixa eu lhe falar uma coisa. Nesse processo a gente trabalha com todas as possibilidades. Mas se a gente pode colocar como plano C, a gente tem o Supremo Tribunal Federal. E olha só, no Supremo Tribunal Federal, eu não lembro da gente ter perdido qualquer questão relacionada à Zona Franca de Manaus. É por isso que a gente precisa construir um texto em que ele não esteja tão amarrado e tão definido para que a gente tenha margem de manobra, tenha margem para poder trabalhar. Por exemplo, no Senado ou futuramente no Supremo Tribunal Federal. E tem uma outra coisa que a gente precisa entender, e vocês que são do meio tributário, do meio das ciências econômicas, não existe fórmula perfeita. Não existe uma solução pronta para resolver o problema tributário do Brasil, levando em consideração a complexidade que é o nosso país. Ao longo de todo esse processo, tem ajustes que terão que ser feitos. Por mais perfeito, por melhor que seja o texto que a gente apresente, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter que dirimir questões com aprovação de lei complementar, com uma Câmara específica aqui na indústria e comércio, né, através da SUFRAMA, tem questões que a gente vai ter que levar para o Supremo, isso daí vai ser inevitável, não tem como, por melhor que seja o texto, de lá na frente a gente não tem que fazer as modelagens necessárias. E isso não vai acontecer só para o Amazonas, não. Isso vai acontecer para todos os estados. Eu fico imaginando, o cara está pegando a rota no distrito agora e pensa, reforma tributária, isso não tem nada a ver comigo. Eu vou tentar te explicar na prática. A empresa, esse rapaz estava voltando na rota, a mulher dele perdeu o emprego, ele abriu uma empresa dessa. Ela abriu uma empresa de bolo, fazendo bolo para vender na praça. E ela, obviamente, como é uma empresa iniciante, ela colocou que ela vai ser do Simples. Ela é do setor de serviços e ela é do Simples. Então, olha só, o que é a reforma tributária? A proposta inicial extingue o Simples. Ela passaria para outro regime tributário. Nesse outro regime tributário, ela precisaria ter contador, ela precisa ter uma pessoa que fizesse os lançamentos fiscais. Tudo isso vai encarecendo o serviço dela. O bolo vai ficando mais caro. E o setor de serviços vai ser o maior prejudicado se a reforma passar do que está. Com um acréscimo de 30%. 30%? 30%. Alguns até falam em 35%, dependendo da área, né?
Vai vir então o seguinte, olha, hoje ela se preparou, hoje ela abriu a empresa dela hoje. Ela está no Simples, ela está pagando a faixa mais baixa do Simples, ali abaixo está com 8% de tributação. E ela também está pagando, não precisa de contador, não precisa nada disso. E ela descobre que mês que vem passou a reforma, mês que vem não tem mais Simples, e ela, em vez de pagar 8%, ela vai pagar 30%. Do dia para a noite. Sim. É isso que é a reforma tributária. É isso que a população vai entender na prática. Eu acho que só vai descobrir quando a bomba aparecer. Quando for aplicado. Exatamente. Né? Normalmente esses conceitos pré-bomba, reforma, lucro presumido. Imagina você, como é que eu vou explicar para uma pessoa qual é a diferença do simples para o lucro presumido? É complexo, não é fácil. Eu conheço muitos colegas de profissão, e isso aqui não é nenhum demérito, o cara fez trabalhista ou criminal, aí não sabe disso. Assim como eu não sei muita coisa da área deles. Então, mas na prática é isso. Ela hoje se programou, olha, eu vou investir R$1.000, eu vou pagar 8% de imposto e eu vou investir aqui na minha formação. Ela vai descobrir que mês que vem ela vai pagar 30% de imposto, ela vai precisar pagar um salário mínimo para o contador, ela vai precisar contratar uma pessoa para fazer esses balanços contábeis. Entendi. Ela quebra, né? E aí é morte. Entendi. O governador está com uma esperança que o STF nos proteja. E aí foi quando ele disse que com certeza terão ações. No final joga para a justiça. A bala de prata. Tem só um detalhe, tá? O projeto da reforma retira da Constituição as questões tributárias. Vira matéria infraconstitucional. O que significa isso? Na prática sai do STF. Não vai estar mais na Constituição a questão tributária. Hoje você entra no artigo 145, 143, eu acho que 143 a 149, se eu não me engano, as questões tributárias dos impostos. E aí seriam discutidos por quê? Pelos estados? A proposta de emenda é retirar isso da Constituição e colocar isso numa legislação federal. Então, o assunto iria para o STJ e não mais para o STF. Mudaria de instância. Mudaria. E a gente desceria uma instância. Sim. E o STJ não é um tribunal conhecido por ser um defensor da Zona Franca. Entendi. Então tem mais essa questão. Passando a reforma do jeito que está, a gente perde a batalha constitucional, a gente perde o STF, a gente desce uma alçada e vai brigar no STJ.